Olá, povão, tudo bem? Eu tô aqui só para passar um recado rápido para acalmar alguns corações aqui sobre o censo de 2022 e a sua relação com o autismo, tá bom? Eu sei que a vida de pais de pessoas com autismo, né, com deficiência de modo geral, é muito difícil, a gente tem que lutar por tudo que vai passar, então a gente, né, acaba criando uma casca aí que precisa mesmo, e a gente fica sempre desconfiado de todas as situações. Mas no caso específico do censo, o que, que tem acontecido? Deixa eu explicar. Tem uma legislação que impôs aí, né, foi uma luta muito grande, para que o censo também recolhesse dados sobre o transtorno do espectro autista, certo? E começou esse ano, porque por conta da pandemia e tal, né, começou agora. E aí, lá no censo, né, quando o IBGE vai fazer a coleta, eles têm dois formulários. Tem um formulário que é básico, que passa para todo mundo, e tem um formulário que é especial, que ele não passa para todo mundo, é uma pequena parte das pessoas que são entrevistadas, que são mais perguntas, é um questionário mais amplo, e é nesse questionário mais amplo que estão lá as perguntas sobre o autismo. Ou seja, muitas das pessoas, a grande maioria das pessoas entrevistadas não são perguntadas sobre o autismo, certo? Só uma pequena parte dessas pessoas. E isso gerou, portanto, o questionamento, né, o receio de que, então, de fato, as pessoas com autismo no Brasil não vão ser captadas, né, por essa pesquisa. E aí, eu entrei em contato com um amigo que é estatístico, eu coloquei a minha posição e ele referendou, então eu vou passar aqui para vocês, né? Ele é estatístico, professor, pesquisador, inclusive pai de uma pessoa com autismo também, né? Um grande pesquisador. Eu entrei em contato com ele para perguntar, né, se estava certa essa minha percepção. E é isso que eu vou passar aqui para vocês. Portanto, eu chequei essa informação aqui antes. Quando você tem uma coleta de informações tão grande quanto o IBGE faz, né? Você tem aí quase a população brasileira inteira, você tem um número, tem dados muito fortes sobre essa população, né? Muito fortes. Só que você não precisa, em tese, para ter uma segurança estatística muito grande, você não precisa entrevistar todo mundo. Você pode entrevistar uma amostra desse todo mundo. Por exemplo, é o que fazem as pesquisas eleitorais, né? Você não vai entrevistar 100 milhões de brasileiros, entrevista 2.600, 3.000 brasileiros, e se você fizer isso direito, do ponto de vista estatístico, né, você consegue ter uma informação que seja representativa. No caso dessas pesquisas eleitorais, eles só entrevistam essas 3 pessoas, 3.000 pessoas, né? E aí eles selecionam por métodos estatísticos muito sofisticados. No caso do IBGE, é muito melhor a coleta do dado. Por quê? Porque eles entrevistam praticamente todo mundo e aí eles aplicam na entrevista, com base nesses critérios diagnósticos, esses critérios estatísticos muito sofisticados, eles aplicam em uma amostragem um questionário maior. Isso não quer dizer, vamos imaginar que a gente tivesse aí no final das contas, sei lá, 3.000 pessoas só com autismo, que responderam a este questionário mais amplo, né? Que então eles vão colocar lá no final que, portanto, tem 3.000. Não. Eles aplicam um método estatístico para dizer se a gente ouviu tantas pessoas no questionário ampliado, né, e dessas tantas pessoas deu 3.000, então se eu aplicar essa mesma proporção a toda a população que nós entrevistamos, então dá quanto? E aí, com esse cálculo, a gente tem um número como se tivesse perguntado para todas as pessoas, certo? Então vamos lá, vou reiterar aqui. Do jeito que eles estão coletando, ou seja, para a maioria das pessoas só perguntando coisas básicas, e para um grupo dessas pessoas perguntando mais coisas, inclusive sobre o autismo, com essa metodologia, eles conseguem afirmar o mesmo número, ou um número muito fiel ao número, como se eles estivessem perguntando tudo para todo mundo. Portanto, não é um problema eles coletarem a informação do autismo somente dessa amostra. Isto não é um problema, ok? Eles, inclusive, em relação às pesquisas eleitorais, eles têm muito mais segurança, né? Muito mais porque eles entrevistam praticamente todo mundo. Então, eles usam essa entrevista básica para fazer o cálculo. Então, por exemplo, eles vão utilizar classe social, o lugar onde a pessoa mora, gênero, tamanho da família, tudo isso, renda, tudo isso
para poder fazer esses cálculos da amostragem. No mundo da ciência, esses dados do IBGE, eles são absolutamente bem referendados. Todo mundo respeita muito, porque eles de fato trabalham muito bem. Eles fazem um trabalho de excelência nesse processo. Então são números muito sólidos. Onde que vai estar o problema? Não é nisso. Isso não é um problema, ok? Então acalmem seus corações. Essa questão de você perguntar do autismo somente para essa amostra não é um problema, certo? Qual que é o problema? O problema é muito mais profundo do que esse, que não tem nada a ver com o trabalho do IBGE. É que eles chegam numa residência e perguntam: olha, quem aqui que tem autismo, né? Então eles vão perguntar dentro da residência. O problema é que no Brasil, para você ter acesso a um diagnóstico, é um parto. É a coisa mais difícil do planeta, porque as pessoas não têm acesso a médico. Quando têm acesso a médico, muitas vezes são médicos que não estão preparados especificamente para o transtorno do espectro autista, não tem aí uma preparação. Muitos médicos, por conta, enfim, de várias questões, não fecham o diagnóstico, né, ficam durante muito tempo sem fechar. Então, este é o problema, é que um censo, uma pesquisa com esta natureza, ela não tem o mesmo papel, a mesma força, a mesma capacidade de captação de uma pesquisa de prevalência de verdade. Uma pesquisa que faça um outro tipo de trabalho completamente diferente. Em todo mundo, de uma certa circunstância, passa pelo médico, os médicos são especializados, passam protocolos de avaliação, né, outros profissionais de uma equipe multidisciplinar também fazem isso, e aí você tem ali, no final das contas, toda aquela população, daquele certo grupo, daquela certa amostra, bem avaliado e, portanto, com uma decisão tomada. Eu tenho conversado com vários colegas que são pesquisadores, a gente discutiu já em vários contextos, várias situações que talvez a gente pudesse fazer algum tipo de pesquisa de prevalência. É muito difícil, são desafios muito grandes para poder fazer. A gente tem conversado, até com esse amigo também que eu estou falando, né, que é o professor Ricardo Vêncio, da USP de Ribeirão Preto. Tanto ele quanto a esposa são professores da USP, são grandes pesquisadores lá na Faculdade de Medicina, e são, né, portanto, pais também de uma criança com autismo. Eu tenho conversado muito e a gente tem pensado quais são as possibilidades por conta do nosso serviço aqui, né? Também com o professor Guilherme, da Universidade Federal de Itajubá, e a gente tem pensado, né, aventado hipóteses assim de pegar um município pequeno que tem apoio do poder público, né, para que você possa fazer o rastreio universal de todas as crianças em uma certa faixa, que seja de frequência obrigatória na escola, por exemplo, entre 4 e 5 anos, né, que é o ensino infantil, faixa obrigatória do ensino infantil, pega todo mundo, faz um rastreio universal, ou seja, faz todo mundo uma avaliação bem rápida para ver se há traço ou não. Se houver, faz um circuito de avaliação fono, psicólogo e TO, com protocolos cada qual da sua área, depois faz uma avaliação médica especializada para fechar ou não, né? Obviamente com a liberdade que o médico tem de fazer essa avaliação final. E aí você, num microcosmo de um pequeno município, você pode ter um dado que depois, se for replicado em outros municípios, você pode ter talvez uma boa prevalência do autismo no Brasil. A gente não tem nenhum motivo para entender que isso seja diferente do que, por exemplo, tem se levantado nos Estados Unidos, porque do ponto de vista genético, várias outras populações apresentaram números similares, né, populações muito diferentes geneticamente. Nós somos muito mais parecidos geneticamente com os Estados Unidos do que a Coreia, por exemplo, que tem números bastante expressivos, Coreia, o Japão, né? Mas isso ainda é uma coisa distante, porque depende principalmente de algum município embarcar, né, ter a política pública, precisa envolver toda a política pública para poder fazer isso. Essa seria uma metodologia, sim. Essa seria uma metodologia que seria bacana, né? Embora ela dependesse de uma validação de depois ser replicada em algum outro município, alguns outros municípios, né? Porque nenhum município é representativo de fato do Brasil. Diferente do número do IBGE. Porque como eles têm um número total, quase total da população brasileira, eles conseguem ter também um cálculo de amostragem muito forte. Muito forte. Portanto, acabou sendo demorada aqui a explicação, não fiquem preocupados com essa correlação. Fiquem preocupados da gente não ter pesquisa científica no Brasil de prevalência. Isso sim, de fato, é um motivo de preocupação. Porque mesmo, né, o IBGE fazendo o trabalho de melhor excelência, os números serão sim muito abaixo dos números reais de pessoas com autismo no Brasil,
por conta dessa dificuldade tremenda que a gente tem de acesso ao diagnóstico, tá bom? Grande abraço, gente. Espero ter ajudado vocês aqui nessa reflexão.